Fala Tigrada, bem-vindos a mais um delivery do Com Coisa de Comer Não Se Brinca. No programa de hoje a gente vai falar sobre pré-resfriamento no abate de aves, tá? Das carcaças de aves, especialmente pré-resfriamento por imersão em água gelada, que é, acho que universalmente, o método mais utilizado para isso. Eu vou deixar circulando aqui algumas imagens, né, para quem não conhece o processo. Então, o processo de pré-resfriamento ele é realizado em tanques. Esses tanques a gente chama de pré-chiller e chiller, né? Eles são normalmente em número de 2 ou até 3, que consiste basicamente num tanque com água gelada, né? Com essa água em movimentação, com borbulho para fazer a homogeneização dessa água gelada, e onde as carcaças passam por um determinado tempo para fazer esse abaixamento de temperatura imediatamente após o processo de evisceração. Por que a gente chama de pré-resfriamento, né? Porque esse processo ele vai fazer um abaixamento de temperatura até em torno de 7 graus dessas carcaças, tá? Depois a complementação desse resfriamento, porque a temperatura de expedição no caso de carcaça resfriada ou cortes resfriados de ave, ele é entre 0 e 4 graus. Então, se ele sai desse sistema de pré-resfriamento a 7, depois ele ainda vai ter essa complementação de resfriamento aí em túnel de congelamento ou na própria câmara fria para atingir o resfriamento final para a expedição. Por que esse processo é importante, né? Ele é importante porque ele faz esse abaixamento rápido de temperatura, né? E a gente quer isso no caso do processamento de aves até para poder depois fazer os outros processos que tem em cima, que é a parte de embalagem, de corte, né, desses produtos já de forma sequencial. Resfriamento no caso das aves, ele é um pouco diferente se a gente comparar com bovinos ou suínos, porque no caso de bovinos, a gente faz esse resfriamento em câmara fria no final do processo, né? E esse resfriamento ele é importante para fazer. A gente sabe que no final vai para a câmara fria, 18, 24, às vezes até mais horas, ele faz aquele resfriamento contínuo, gradual, onde a gente vai ter o estabelecimento do rigor mortis, a resolução do rigor mortis, se tem o abaixamento de pH da carcaça, onde efetivamente vai se ter essa transformação do músculo em carne, que se chama, né? Então é bastante importante essa etapa de resfriamento para a qualidade da carne do bovino. No caso do frango, tanto a instituição do rigor mortis, a resolução dele, ela é muito rápida, ela é minutos após o abate. Então a gente não tem esse tempo de espera, vamos dizer assim, para a transformação do músculo em carne. O que a gente precisa efetivamente é realmente reduzir a temperatura para poder fazer os demais processos e no final expedir o produto, tá? Característica desse sistema, como ele é um sistema de imersão em água, ele tem um benefício muito grande aí, que é realmente esse abaixamento rápido de temperatura, né? A água ela proporciona uma superfície de contato muito grande com a carcaça, e o frango ali em questão de 1 hora, às vezes nem isso ou um pouco mais, ele vai ter vindo lá dos seus 30 e muitos graus do abate, né, desde a ave viva, e vai sair do sistema de pré-resfriamento com 7 graus ou menos, tá? E esse é um ponto importante que a gente tem que controlar, porque realmente esse sistema ele é um sistema que tem uma desvantagem. A desvantagem óbvia é agregar água, né, ao produto, e para isso se faz também um controle, que é um controle o controle interno, que se chama, que é o controle de absorção de água. Conforme a legislação, esse processo ele pode causar um incremento de no máximo 8% no peso da carcaça, né? E é importante que ele realmente saia nos 7 graus ou menos, né? Porque senão a gente está fazendo um processo que agrega essa água e não está atingindo o fim, que é esse resfriamento rápido.
Conforme a legislação, se esse produto sair até 10 graus, ele ainda pode ser tolerado desde que seja para congelamento imediato, certo? Então, pré-resfriamento de aves, imersão em tanque, resfriamento a 7 graus ou menos, tá? Como é que se faz essa medição, essa aferição no final do processo? Isso a gente já tem um vídeo aqui no canal falando, vocês podem ir buscar, mas sempre medido na parte mais profunda da musculatura que se tiver da carcaça. Mesma coisa que se faz com o bovino ou com o suíno, que geralmente é no coxão, né? Então, no frango vai se fazer a medição da temperatura na porção mais profunda do peito, tá? Porque senão a gente vai estar mascarando também o nosso achado. A gente sabe que como ele está imerso num sistema frio, esse resfriamento ele vai ser de fora para dentro. Primeiro corte que vai resfriar é asa, pescoço, depois coxa, sobrecoxa e no final o peito. Então eu considero essa etapa cumprida quando efetivamente ele tiver a 7 graus ou mais frio no que a gente chama ali na maçã do peito. Tá? E esse processo, se ele for bem conduzido, ele vai te dar um ganho, né, na qualidade do produto, porque ele faz um abaixamento rápido de temperatura. A gente também tem um controle dessa água, ela é uma água que acaba recebendo muita resto de sangue, enfim, tudo mais do abate, então ela tem uma alta carga orgânica. É importante então que esse sistema tenha uma renovação constante de água, conforme a legislação, né? Ela é de no mínimo 1,5 litro por ave, de uma forma geral, claro que varia por peso, alguma coisa assim, mas é 1,5 litro por ave no sistema de pré-resfriamento e depois 1 litro por ave no sistema no pré-chiller, no caso, né? 1,5 litro e 1 litro por ave no sistema de chiller. Tá? Se esse processo for bem feito e bem administrado, não vai se ter problema posterior com temperatura de corte, temperatura de carcaça, e como eu disse, é um sistema de pré-resfriamento. Resfriamento final, então vai ser feito lá, depois em túnel ou em câmara fria. Valeu, obrigado por acompanharem mais um vídeo. Se não está inscrito no nosso canal, por favor, esse é o momento. E curte e compartilha se gostou do nosso conteúdo. Valeu, muito obrigado. Aqui tu já sabe, com coisa de comer não se brinca.